O que eu quero através dessa live é mostrar à população salitrense o que de verdade está acontecendo no nosso município, a nossa política, certo? E eu resolvi fazer essa live porque a população, as pessoas precisam saber a verdade, sabe? As pessoas precisam saber o que está acontecendo para que elas não possam ser levadas ou tratadas como besta, né? Porque as pessoas que acham que manipula uma mídia comprada, uma mídia parcial, certo? Acham que vai prevalecer a verdade deles. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é que quando a verdade chega, a mentira cai por terra, né? Então essa live é justamente para isso, né? Daqui a pouquinho também, 12 horas da tarde, vamos estar lá na Rádio Cidade, certo? Participando na Rádio Cidade, eu, companheiro vereador Aquino, companheiro vereador irmão Maciel e a companheira vereadora Fátima. E o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que a população merece ficar sabendo disso, né? Então, como eu ia falando, temos aqui uma mídia, uma minoria, né? Não é todos, não estou generalizando, mas aqui tem, nós sabemos quem é, vocês sabem de quem eu estou falando. Uma mídia parcial, né? Que não tem escrúpulo nenhum, não pesquisa fonte, fala o que quer. Vou dar um exemplo, você quer fazer mal a alguma pessoa, quer falar mal dessa pessoa, você pode mandar para eles que eles faz para vocês, não pesquisa nem nada. Então, a primeira matéria que saiu sobre mim aí, que eles falavam que eu abri, né, entrei com um requerimento para abrir uma CPI no município de Salitre. A primeira grande mentira, né, covardia, porque o professor Novinho não entrou com requerimento solicitando CPI. Então, daqui a pouco, às 12 horas, nós vamos estar na Rádio Cidade também. O que eu vou passar aqui para vocês, eu vou falar lá, está na sessão também, na plenária da sessão, quando o presidente deixar as pessoas se expressar, né? A primeira, falando aqui, a primeira matéria que saiu, né, diziam que o professor Novinho quem abriu a CPI. Como todos vocês são sabedores, no começo do ano passado, vazou o áudio do funcionário, né, da prefeitura, onde ele falava, destrinchava o acontecido. Eu, na época, entrei com um requerimento convidando o funcionário para falar lá na Câmara, né, porque se defender, primeiro que ele tem um direito, né, de se defender. Então, o requerimento era só para ouvir o funcionário. O presidente da Câmara não acatou o meu requerimento e nem colocou em votação, vetou-se nem, certo? Porque na época o presidente com mais a turma, né, estava na administração. E aí eu só queria dar a oportunidade do funcionário ter o seu julgamento correto. Aí agora o cidadão conhecido como Negro Movelar, ele entra com um requerimento, né, pedindo a CPI e cita meu nome como um dos provável subscrevia o requerimento. Mas como vocês viram na sessão passada, não subscrevi e nem voltei aceitando o requerimento. E aí o porquê da live que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, para eu justificar para cada um de vocês o porquê que eu não votei a favor da CPI e nem voto. Porque a ideia, o pensamento é outro, né? A ideia é outra, e eu vou estar passando aqui para vocês qual é realmente o verdadeiro motivo que essas pessoas pretendem com essa CPI, né? Eu vou destrinchar, peço a vocês bastante paciência, porque eu vou, nos mínimos detalhes, vou com muita calma, né? Eu vou detalhar com muita calma para todos vocês, porque é uma questão de honra minha que a população salitrense saiba dos real motivos que está acontecendo em Salitre, certo? E aí o cidadão negro
entra com esse requerimento, né? E para poder ser aceito um requerimento para abrir uma CPI, primeiro tem que ser um requerimento feito, assinado por 3 vereadores. O vereador que pode requerer uma CPI, abrir uma CPI, né? Então o nego fez lá e o presidente acatou o pedido do nego, mas quando eu solicitei só para ouvir o funcionário, nada. Então vamos lá, a real dos fatos. Primeiro, eu preciso mostrar para vocês, a população, a situação do nego Movelar. Por que o nego Movelar entrou com a CPI? Como todos vocês sabem, o áudio vai fazer 2 anos que vazou o áudio. Por que agora o nego está querendo resgatar esse áudio? O nego Movelar, a mulher funcionária, era funcionária, a filha funcionária, o filho funcionário, carro agregado, estava tudo beleza, né? A administração estava perfeita. E mesmo com todas essas vantagens, o nego tem o seu aliado na política, né? Todos vocês sabem que é o Sargento Paulo. Né? Então aí o nego apoiou os candidatos do Sargento Paulo, né? E aí não apoiou a administração. E como todos nós sabemos, quem contrata, quem bota e quem tira é o prefeito. Seja aqui em Salitre, seja em São Paulo, seja em qualquer cidade. Os empregos comissionados, contratados, é o prefeito quem faz o contrato, é aquele quem paga, né? Então, se romperam. Agora nego não tem mais nada disso que eu falei aqui, né? E agora quer abrir uma CPI contra o prefeito, contra a administração, contra a companheira Fátima. E qual é a ideia? É caçar o mandato da vereadora Fátima, porque quem se beneficia com isso é o suplente vereador, o Paulo. Então, ponto. Sobre essa CPI, justamente por isso. Porque até então, quando estava sendo favorecido, tudo tranquilo, tudo beleza. Mas a partir do momento que não deu certo, prefeito, administração não presta, né? Então esse é o ponto, certo, que eu queria. Essa semana, quarta-feira, para ser mais específico, nós entramos com um requerimento na Câmara, pedindo informação ao presidente da casa, o Carlinho da Bulandeira. A bolsa, peraí. Certo? Esse requerimento, eu, vereadora Fátima, vereador Aquino, vereador irmão Marcel, solicita nós solicitamos, através desse requerimento, o presidente apresente para todos nós a contratação das empresas que hoje fornece, que presta serviço para a Câmara, assessoria, né? Para vocês terem uma ideia, já se foi pago na Câmara de Salitre hoje, esse ano, quase 500 mil reais de assessoria. Eu estou falando só de assessoria, não estou falando de vereador, não estou falando de funcionário lá da casa. Só com assessoria, o presidente, Carlinho da Bulandeira, já pagou quase 500 mil reais de uma Câmara, de um Poder Legislativo, que tem um orçamento de 150 mil. Certo? E por que nós entramos com esse requerimento? Para que nós pudéssemos saber o documento certinho, quem é a empresa, quem está sendo favorecido, porque na verdade nós sabemos o real motivo. E esse requerimento é o motivo da minha fala hoje aqui, dessa live ao vivo, para fazer uma denúncia grave, gravíssima, certo? Que
que tem todo um contexto, que tem toda uma história. Começa pela CPI, pedida pelo Negro, já falei sobre isso. E agora vamos falar sobre esses contratos de licitação para prestar serviço. Agradecer aqui o tiozinho Renato, tá aqui a companheira Nininha, o Ralf Anselmo. Vamos compartilhando. Esse assunto é de interesse da população salitrense. Pois bem, no começo do ano passado também aconteceu o caso do vereador Aquino. Como todos vocês sabem, né, como o município Salitre sabe o que aconteceu, né? Abriram uma CPI contra o vereador Aquino para ele ser investigado sobre um suposto assédio, né? Quis o destino que o professor Novinho fosse o presidente. Fui sorteado para ser o presidente da CPI, que ia investigar o suposto assédio do vereador Aquino. E ao mesmo tempo, eu estava presidente do partido, e através do partido também abrimos uma sindicância para também acompanhar o caso. Porque o partido também, se o acontecido fosse verdadeiro, real, o partido iria expulsar o companheiro Aquino do partido. Então nós abrimos a CPI na Câmara, né, e eu, como presidente do partido na época, também abri uma CPI no partido, né? E o advogado Anderson acompanhou o processo no partido, e na Câmara eram os advogados da Câmara, certo? E como eu sempre deixei bem claro lá, eu nunca esqueci essa fala, porque eu falei, olha, e diante de toda a sua família, que eu disse que eu jamais iria ser justiceiro, que eu não para caçar o mandato de um vereador. Eu queria ser mais coerente possível. Eu queria que a decisão correta fosse a mais sensata, a verdadeira. E nesse processo, em fevereiro, no dia 17 de fevereiro, chego da escola, lá da Lagoa dos Crioulos. Esse áudio eu tenho salvo, está salvo aqui no meu celular. Vou fazer um vídeo mostrando documento, papel. Então eu tenho o presidente da Câmara falando com o presidente da comissão, que no caso era eu. Presidente, eu preciso conversar com você sobre o caso do vereador Aquino. Ponto. Esse áudio eu tenho. Ele não detalhou mais nada, porque nós iríamos conversar pessoalmente, certo? E aí, imediato, escuto o áudio, estou chegando agora, desço aí agora para a Câmara, dia 17 de fevereiro. Dia 17 de fevereiro, desse acontecido. Vou para a Câmara e já tinha acontecido o rompimento em dezembro, né? Finalzinho de dezembro, em fevereiro desse ano que eu estou falando. Já havia o rompimento, romperam, porque na verdade o rompimento, trair o partido, derrotar o partido e trair o partido pelo poder, né? E aí estavam no poder, mas estava pouco. Eles queriam a cadeira, queriam mandar, queriam a caneta. E o Dodó não deu a caneta. Então eles aqui não cabe para nós não, vamos sair. E aí ainda diz assim, não, tudo que nós fizemos foi em prol do povo. O povo da casa deles, né? Então, na conversa, olhando no olho, só eu e ele, no gabinete do presidente da Câmara, certo? Eu escuto isso da boca do presidente. O presidente diz, professor Novinho, hoje nós somos cinco vereadores, Carlinho da Bolandeira, Cláudia, Tony Dedi, Socorrinha e o Paulo. 5. Nós somos 5. Tem você e Herediano, que é oposição, e tem 4 vereador com prefeito Dodó, que era Silvio, irmão Maciel, Aquino e Fátima, certo?
qual é o objetivo deles com essa CPI e qual era o objetivo dele com essa conversa comigo? Novinho, professor, nós somos 5. O nosso objetivo hoje é ter 8 vereadores, ter a maioria. E para isso, precisavam de mim, da companheira Eridiane e de mais um. A CPI de Aquino rolando, o presidente faz uma proposta. Professor, vamos caçar o mandato de Aquino? Eu digo, vamos, nós não estamos caçando. Não, nós vamos resolver. Nós tiramos o mandato dele. O suplente é nosso aliado. Nós já fica com 8 vereadores. Aí nós tem o quórum suficiente para caçar o prefeito. Sem motivo nenhum, só pelo poder. Tirar o prefeito porque eles querem voltar o poder antes do tempo. Se pegar tanto poder que quer voltar antes do tempo, passando por cima de pau e pedra. Certo? Então o presidente, olhando nos meus olhos, disse assim: eu vou lhe dar R$2.000 por mês para você estar junto conosco. Caçar Aquino, o suplente assume, nós faz 8, nós tem 2/3 e nós vamos caçar o prefeito. Tá certo, vamos. Ele só chamou o filho dele, Dr. Carlos Júnior, todos vocês conhecem. Chamou o filho dele e disse: ó, Novinho está com a gente, certo? A partir de hoje, dia 20, você procure ele e resolva com ele. De que forma? Através das assessorias. Ele disse: Novinho, nós temos, como você sabe, tal. Não sei, eu nunca fui presidente. Nós temos assessorias que recebem dinheiro e passam para a gente para nós fazer a vaquinha. Fazer o mensalãozinho aqui. A gente ajuda um vereador com tanto, e nós vamos lhe dar por mês 2.000. E o Carlos Júnior é quem organiza isso. Ou seja, o Carlos Júnior é quem é o chefe da organização organizada, né? É quem recebe o dinheiro das empresas, que presta assessoria e repassa para os vereadores que compõem o grupo do presidente da Câmara. Escutei tudo isso, olhando nos olhos e dizendo que ia fazer parte. Estou junto. Ao sair da Câmara, na hora que eu saí, peguei o meu telefone, liguei para o Anderson, que era o advogado do partido. Ele está na live aqui, ele é testemunha. Anderson, cancela o processo de Aquino pelo partido. Estou falando sobre o partido. Cancela o processo do vereador Aquino. O que foi que aconteceu, vereador? Digo, não, cancele. Pessoalmente, nós conversamos depois. E aí, imediato, nós fizemos o cancelamento do processo. Comunicamos o vereador Aquino, só comunicando. Eu não falei nada disso aqui para ele. Hoje ele está sabendo dessa verdade hoje, agora. Se ele estiver ouvindo também, ele vai ficar sabendo. Cancelamos o processo e aí, quando eu estava junto com o Anderson, pessoalmente eu disse: Anderson, eu estou cancelando o processo porque tentaram me comprar, certo? Tentaram me comprar para poder caçar o vereador Aquino. E aí, se eu me vendesse de verdade, eu já tinha me vendido nesse dia aí. Né? Já tinha me vendido nesse dia aí. Mas Deus é tão bom que eu peguei... Na hora que ele falou, que ele entregou todo o esquema, eu saí calado, dizendo que estava junto. Mas a data do processo, do encerramento do processo, é testemunha. Cancela o processo antes. E aí, automaticamente, da Câmara também... Como vocês todos sabem, não deu em nada. Por quê? Será porque vocês nunca mais ouviram falar da CPI do vereador Aquino? Por quê que vocês mais nunca ouviram? Porque eles deixaram de aparecer. E Deus é perfeito. Esperei a hora certa, o momento certo para passar isso para vocês. Por que o professor Novinho hoje é alvo de fake news indo e voltando? E a preocupação? Porque para mim o que importa é a minha consciência.
dormir tranquilo. Eu estaria hoje envergonhado, morto de vergonha, se eu tivesse aceitado a propina do presidente da Câmara, caçado uma pessoa que, por esses motivos, eu acho que ele... Acho não. Por esses motivos eu tenho certeza que ele é inocente, porque se ele não fosse inocente, não precisaria comprar vereador. Né? Não precisaria você mandato de uma pessoa. E Deus é tão perfeito comigo porque eu não aceito isso. Se eu aceitasse, eu estava hoje junto com eles. Junto com eles eu estava. Certo? Então, se Deus me colocou aqui, me deu essa oportunidade, eu tenho certeza que é para isso. É para desmascarar essa cambada que está aí. Certo? Essa cambada que está aí, eles vão responder por todas as maldades que eles estão fazendo com as pessoas. Pode ter certeza. Porque você não chega a lugar nenhum passando por cima das pessoas. Né? Você não chega a lugar nenhum fazendo maldade com as pessoas. Então a verdade agora chegou. Engavetamos o processo do vereador Aquino. Na mesma hora, passei três meses de sessão sem falar nada. Eu não falava nada porque até então eu batia na administração e falava mal da administração, apontava os erros da administração e não estaria junto jamais se o prefeito atual, o prefeito Dodó, estivesse junto com o ex-prefeito. Todos vocês sabem que hoje o ex-prefeito é meu adversário político, certo? E jamais estaria no mesmo lugar que ele está. E o bom também, que eu estou acompanhando nas redes sociais, essas fake news saindo, mas eu gostei porque vocês despertaram o professor Novinho quente e fervendo. A partir de segunda, toda semana eu vou soltar um vídeo falando sobre o patrimônio do prefeito, do ex-prefeito, certo? Vou fazer um vídeo sobre o ex-prefeito, sobre a ex-primeira-dama, sobre o companheiro negro, sobre o presidente da Câmara, sobre o Ferreira Júnior, jornalista do nosso município, sobre o Jocélio Leite, para que vocês entendam como essas pessoas são sujas, sabe? Como essas pessoas se deixam ser usadas por um sistema. E eu tô aqui, cabra velho, eu vou enfrentar o sistema. Doa quem doer, pode falar o que quiser, invente mais fofoca. Agora, meu amigo, eu vou para cima do sistema. Eu vou para cima do sistema, eu vou para cima de uma mídia, entre aspas, a mídia que eu falo aqui vocês sabem quem é. Comprada, manipulada e maldosa. Certo? Que usa o nome das pessoas, inocente, para denegrir a imagem das pessoas, como se fosse um pedaço de papel, amassa e joga fora. Vocês estão tratando com vida, certo? Com famílias. E vocês têm que ter, no mínimo, ser profissional. Que não é o caso dos que eu estou falando, né? Então, vou fazer isso. Toda semana eu vou soltar um vídeo falando sobre a riqueza ilícita do ex-prefeito, falando sobre o presidente da Câmara, de todos esquema que ele faz, e mostrando e provando. Não é só falando, não. Eu vou provar para vocês. Eu agradeço a cada um de vocês que despertaram isso do professor Novinho, certo? Porque jamais a verdade iria chegar à tona se não fosse por isso. Hoje, vocês estão sabendo o que eles foram capazes de fazer para caçar o mandato do vereador Aquino. Mas Deus é tão bom que colocou eu lá no lugar. E hoje vocês estão sabendo, pelo professor Novinho, que na Câmara de Salitre existe um esquema de rachadinha. Certo? O chefe do esquema é o filho do presidente da Câmara, Dr. Carlos Júnior, que recebe o dinheiro das empresas, inclusive uma delas hoje
está fazendo a reforma da lei orgânica no valor de 60 mil reais. 60 mil reais. Coisa que as outras faz por 15 mil, por 10 mil. Mas para que esses 60? Para bancar o esquema pesado hoje. Porque a Câmara de Salitre hoje é um puxadinho do ex-prefeito. Hoje, ex-vereador recebe dinheiro da Câmara de Salitre através desse esquema. E tem muito mais, sabe? Tem muito mais gente recebendo lá na Câmara. Que eu também vou falar aqui, certo? Até porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Vou bater. Quem recebeu eu vou estar dizendo, certo? Tem hoje ex-vereador de Salitre recebendo dinheiro da Câmara. Do esquema do presidente Carlinho da Bulandeira. Certo? Não aceitei e nunca vou aceitar me corromper. E a minha consciência para mim é o que importa. Agora o sistema topou, achou. Prazer, eu sou Pimenta. Vocês podem até querer me engolir, mas vai arder, cara. Vai arder porque a verdade vai vir à tona. Vai vir à tona. Então estou aqui agora, nesse momento, fazendo isso aqui para vocês, porque a população merece ouvir isso, certo? A população precisava ouvir isso. E para você que um dia julgou o vereador Aquino, saiba da verdade hoje. Tentaram me comprar para caçar o vereador. E aqui eu não estou falando do caso. Eu não estou aqui dizendo se ele é certo, se ela foi errada ou não. Estou falando a partir do momento que você dizer que ele é feio ou que ele é bonito, está errado. Certo? Então, dizem que eu só tenho esse mandato, né? Então eu tenho que, por 2 anos, eu vou mostrar para vocês, salitrenses, eu vou abrir e mostrar a verdadeira cúpula que tem aqui em Salitre, que vive de maldade, que usa mídia, que usa o que pode para denegrir a imagem, para tirar uma pessoa do jogo. Para tirar uma pessoa do jogo. E se o professor Novinho tivesse aceito a proposta não, a imoralidade do presidente da Câmara, nós teríamos caçado Aquino. Eu estaria lá outro no lugar dele, e nós já estaríamos, nesse momento, caçando o prefeito de Salitre. Por quê? Só porque eles querem voltar ao poder. Essas pessoas, eu nunca vou deixar a verdade apagar. Essas pessoas são capazes de tudo para se permanecer no poder. Vocês se lembram que o presidente Carlinho da Bulandeira deu um chapéu tamanho do mundo no Agenor, no Rondils, nos vereadores que tinha para poder ser o presidente da Câmara. Então eu já sei da capacidade dele, eu só não sabia que ele era capaz de chegar a esse ponto. A esse ponto. Eu não achava que não era capaz de chegar, de querer comprar as pessoas para prejudicar outra pessoa. Então vocês já sabem do que ele é capaz para poder permanecer no poder. Não só ele, todos os outros. Agora eu estou aqui hoje, e aí muitos, eu vejo no grupo, me diz pessoalmente, não vinha, porque antes você batia na administração e hoje você não fala mais nada. Tá explicado para vocês por que eu não falo mais. Porque primeiro, eu falava daquilo que as pessoas vinham me dizer, e primeiro eu ia provar, eu ia atrás saber se realmente era verdade. Realmente você está com razão, você está falando a verdade aqui. Aí eu ia cobrar, eu batia. Batia porque o Dodó estava com pesado, meu. Estava pesado. O ex-gestor do lado, que foi capaz de desviar dinheiro da Covid. Dinheiro da Covid para fazer a sua carta de farinha. E isso aqui, o que eu estou falando para vocês, eu tenho prova, eu já fiz a denúncia. Ele já recebeu, ele já sabe. Né? Então, como era que eu ia estar junto com um pessoal desse, eu sabendo de tudo? Já basta os 8 anos que eu fui enganado, né? Que passaram a pasta nos meus olhos, e eu passei 8 anos sem ver a verdade. Pessoas da minha própria família queriam me mostrar a verdade, e eu não via. Certo? Então,
chegou o dia. Vocês conseguiram, parabéns. Vocês conseguiram. E a partir de hoje, toda semana eu vou fazer um vídeo. Porque uma coisa, aí eu escuto muito, professor Novinho se vendeu, mas todos vocês me conhecem. Vocês sabem que hoje eu moro numa casa que não é minha, né? Não tenho um carro para andar, tenho uma moto, mas tenho muito orgulho do que eu sou, sabe? Tenho orgulho da minha família, tenho muito orgulho do que eu consegui ser. 10 anos como vereador, se você multiplicar, fazer a conta aí, era muito dinheiro. Mas sempre prisei, sempre fiz, sempre ajudei as pessoas. E o Salito é prova disso. Sempre usei o meu mandato para ajudar as pessoas, até porque eu sei que essa oportunidade Deus me permitiu, dada pelo povo, para eu fazer o bem. Então, jamais eu queria ter uma Hilux tirada de uma estrada, tirada do dinheiro que era para fazer uma estrada para o povo. Jamais. Eu sou mais andar de pé, tenho orgulho de pedir uma carona, mas não, jamais queria estar andando numa Hilux tirada do dinheiro público que era para ajudar a população, para fazer a rota da farinha. A rota da farinha virou uma Hilux. Tem prova, certo? Então, a partir de hoje vai ser assim. Pau que dá em Chico, vai dar em Francisco. Essa é a denúncia que eu estou fazendo aqui para vocês. Vou falar daqui a pouco, meu dia lá na rádio. Vou denunciar o Ministério Público o que está acontecendo no Legislativo de Salitre hoje. E só cala a minha voz, me matando. De outra forma, nenhuma vocês vão calar a minha voz. Não conseguiram me comprando, não me compraram, e nem vão conseguir fazendo fake news sobre mim. Não vão me calar. Quer calar o professor Novinho? Mate ou mande matar. Certo? Agora vocês não vão vencer não. A verdade vai vir à tona. Vou tirar a carapuça de vocês, porque vocês hoje é visto da uma de Santinho, mas de Santinho vocês não tem nada. Certo? Falou hoje na mídia, manipulada, Ferreira Júnior e o próprio José. Vocês têm a mente viva igual eu. Ferreira Júnior e o José passaram um ano todinho descendo a ripa no presidente Carlinhos da Bulandeira. Vocês são prova disso. Toda licitação, inauguração, reforma que era feita na Câmara, tudo que era feito na Câmara, Ferreira Júnior desterrava, mas o José. Por quê que eles faziam isso? Porque o Ferreira tinha um contrato na Câmara e o presidente cortou o contrato. Então o Ferreira, para fazer a sua mídia, perseguia. E pasme nós agora, hoje a Cantagalo tem uma parceria com a Câmara, transmite a Câmara ao vivo, não fala mais do presidente. Será por quê? Agora você se vendeu, Ferreira. Certo? Professor Novinho, não. E eu vou na Cantagalo, dar uma entrevista segunda-feira. Certo? Falar lá e falar a verdade, porque você já está passando do ponto. Você já denegriu a imagem de pessoas que trabalham a vida toda para fazer o ego de quem você quer. Então, vai ser isso. Pode falar, pode desenterrar o que vocês quiserem de mim. Para ir para cima de uma mídia tem que ser bom, caba, viu? Para bater numa mídia comprada tem que ser bom. Pode explorar o que vocês quiserem da minha vida. Agora eu só peço uma coisa a vocês. Primeiro seja homem. Honra a calça que vocês vestem. Primeiro isso. Depois, segundo, seja profissional. Porque o caba lança uma matéria dizendo que o professor Novinho abriu uma CPI. Cadê o requerimento assinado pelo professor Novinho? Agora diz que é aliado. O que é que custa dizer a verdade? O que é que custa? Quem tem boca fala o que quer, né? Então,
Agradeço aqui a vocês pela participação, certo? Estava esperando há dias por essa oportunidade para trazer a verdade para vocês. E pode ter certeza, quem tiver podre lá na Câmara, eu vou jogar para cima. A população vai ficar sabendo. O ponto que eu digo não é sobre vida pessoal, não. É sobre a vida política. As atitudes políticas. Certo? Vamos para frente. Agradeço de coração a cada um de vocês que está aqui, que compartilharam esse vídeo. Compartilhe. Comente com as pessoas, porque é a mais pura verdade do que está acontecendo. Sabe? E eu precisava passar isso para a população salitrense, para as pessoas. Para que vocês saibam a verdade e aí sim vocês possam discernir o que é o certo, o que é o errado. Como falei, vou ficar fazendo vídeo aqui, vou estar compartilhando vídeo. A verdade chegou. Resumindo aqui a nossa live, falei sobre o ponto da CPI, falei sobre o problema do Aquino, tentar subornar o professor Novinho para caçar o mandato do vereador Aquino.